degrau por degrau. Por quê? Eu vou precisar de uma experiência real com Cristo, eu vou precisar de um relacionamento sincero e eu vou precisar também de uma doação. Eu vou precisar doar a minha vida. Não existe discipulado sem doação. Então, eu preciso doar a minha vida. Alguém vai doar para mim, me amando, me treinando, me corrigindo, me colocando limites, mas eu também vou precisar doar a minha vida para alguém, né? Sim. Mas essa doação também, ela acontece no primeiro momento quando eu estou me despertando para esses princípios e quando eu estou me entregando para viver realmente uma vida séria com Deus. E aí eu sou jogada para o lugar da intimidade. O objetivo do discipulado não é só me treinar. O objetivo do discipulado não é só ocupar o meu tempo ou querer o meu serviço para que os meus objetivos sejam realizados, mas é me levar para o lugar da experiência, da intimidade, aonde eu vou construir intimidade com Deus, mas intimidade com o outro também. Eu preciso ter intimidade com Deus, mas eu também preciso ter intimidade com o meu discipulador ou a minha discipuladora. Então, a proposta, o objetivo do discipulado, eu estou falando rápido por causa do tempo, tá, Douglas? Então, eu Não, preciso tá, Jó, tá ótimo. falar rápido para dar tempo de eu colocar, né, o que eu preciso colocar. Então, quando eu consigo enxergar o objetivo do discipulado, que é o encontro, que é o relacionamento, que é a doação, que é a intimidade, que é ter alguém falando na minha vida e ministrando na minha vida realmente os valores necessários, independente do meu nível de experiência, do meu tempo de igreja ou do cargo que eu ocupo na igreja. Não importa se eu sou um pastor, se eu sou um líder de célula, se eu sou um líder de ministério. Eu preciso de alguém influenciando a minha vida. Então, esse é o objetivo do discipulado. Mas o discipulado precisa acontecer em 3 eixos, Douglas. Se o discipulado não abarcar esses 3 eixos, o discipulado não é uma realidade na minha vida. E quais são os 3 eixos? Primeiro, pessoal. Cristo agindo em mim. A minha pessoa sendo trabalhada pelo Senhor. O meu caráter sendo desenvolvido. Dentro dos 3 eixos que o discipulado precisa abarcar, primeiro é a minha vida, o meu caráter, os meus valores e os meus princípios. Segundo eixo, esse discipulado, volto, né, a valorizar novamente, dar ênfase ao mesmo valor que é o relacional, é a minha habilidade de construir uma interação saudável com o outro. Quando eu consigo edificar pessoas, e quando pessoas também não só me edificam,
educacional, mas nós precisamos pensar, Douglas, o discipulado a nível de fundamentos bíblicos. E dentro dos fundamentos bíblicos, para nós termos um discipulado realmente, segundo a proposta do Senhor, nós vamos precisar pensar o discipulado da seguinte maneira. Nós precisamos edificar esse discipulado sobre fundamentos. E quais fundamentos nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar 3 fundamentos que o Novo Testamento traz para nós. E quais são esses 3 fundamentos? Profético, pastoral e apostólico. Nós não podemos perder de vista, principalmente você que está fazendo a transição de uma igreja agora para o discipulado, nós não podemos perder de vista essas direções ou esses fundamentos: pastoral, profético e apostólico. Quando eu abordo esses 3 fundamentos, o que eu estou querendo dizer? O profético, Douglas, é essa habilidade, é essa liberdade que nós, como igreja particular, que eu gosto de usar muito esse termo, né? A igreja Douglas, a igreja Rosângela, não a igreja comunidade, mas a igreja particular, nunca levando para o coletivo, porque quando eu levo o discipulado para o coletivo, ele perde o sentido. O discipulado, ele precisa ter esse tom pessoal, né? Essa fala pessoal. Então, quando eu falo no profético, é nós construirmos essa habilidade de desfrutarmos de liberdade, de termos uma experiência com Deus. Deus poder alinhar o seu coração com o meu coração e nós vivermos essa experiência empírica na igreja local. Quando eu e você nos colocamos como nesse fundamento profético, uma igreja em discipulado, baseada no fundamento profético, nós estamos dando liberdade, o Espírito de Deus, de movimentar nas nossas vidas, de agir nas nossas vidas e de agir através de nós. Falar através de nós, gerar vida através de nós. Eu uso uma palavra que algumas pessoas têm preconceito com ela, mas eu gosto dessa palavra. É quando eu acesso o sobrenatural de Deus. Quando eu crio um ambiente para o extraordinário de Deus se manifestar. A igreja, ela se acomodou no ordinário. Ela ficou confortável no ordinário. E uma igreja profética, ela precisa romper, ela precisa se alargar. Ela precisa sair do ordinário e acessar o extraordinário. Então, ela viver nessa dimensão profética, nessa dimensão sobrenatural, nessa dimensão de extraordinário de Deus, trazendo a graça do Senhor para o seu meio. Quando nós falamos do pastoral, nós estamos abrangendo cura, cuidado e crescimento em maturidade para o desenvolvimento dos dons dados ao corpo. Então, se eu sou uma igreja profética, se eu estou debaixo dessa graça, dessa unção, então eu também sou uma igreja pastoral, uma igreja que cuida, uma igreja que ama, uma igreja que treina, uma igreja que realmente atua. Por isso que nós vamos tocar o coração das pessoas e vamos atrair as pessoas para perto de nós. Porque nós somos uma igreja pastoral. E isso é visível numa igreja como hoje é a que eu estou pastoreando. Se não for essa igreja pastoral cumprindo a missão, agindo em amor, espalhado pelas casas, Douglas, eu não pastoreio essa igreja. Porque eu não consigo acessar todo mundo. Hoje eu acesso uma parte da igreja que é uma parte da liderança, mas eu não consigo acessar a todos. Então essa igreja precisa ter esse fundamento pastoral. Ela está estabelecida nesse fundamento profético, mas ela está estabelecida nesse fundamento também pastoral, que é a que cuida, que é a que cura, que é a que restaura, que é a que promove, que é a que ama. Mas precisamos ser essa igreja apostólica. O que seria, então, essa igreja apostólica dentro do nosso contexto metodista, dentro dos nossos fundamentos? Quando eu olho para essa igreja apostólica, eu vejo uma igreja empoderada para sair do seu templo pós um culto profético, pós uma ação pastoral, pós uma adoração, pós uma ministração cultica ao coração do nosso Deus, pronta para cumprir a missão
aonde Sim. ela está. Nas casas, nas empresas, nas universidades. Então, quando eu penso o fundamento apostólico, eu não penso o fundamento apostólico em questão de título. Eu penso o fundamento apostólico em questão de função. Qual é a função do apóstolo? Ser missionário. Ser aquele que vai abrir caminhos. Aquele que vai, né, implantar o reino. Aquele que vai cumprir realmente essa missão para que a vontade do Senhor seja estabelecida. Então, quando eu penso no discipulado, eu penso nesses três fundamentos. Quando eu penso nesses três fundamentos, eu penso também numa igreja que precisa, amadurecida, aprender a tomar decisões. E brevemente eu quero pontuar algumas decisões que essa igreja precisa aprender a tomar. Primeiro, sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Essa igreja precisa construir uma habilidade de discernir o que é voz de Deus, o que é voz do homem, o que é voz do povo, o que é voz da emoção, o que é voz do engano, da mentira. Essa igreja precisa ter essa clareza. Essa igreja também precisa ter clareza para arriscar diante do novo. Uma igreja em discipulado, ela tem que estar aberta a inovar. Ela tem que estar aberta a fazer mudanças. Eu ouço pessoas assim, mas já estou cansada de tanta mudança. Mas uma igreja viva, uma igreja que cresce naturalmente, ela vive mudanças constantemente. Hoje, se eu ver a sua filhinha, eu vou me assustar, porque ela mudou da última vez que eu a vi, porque ela está crescendo naturalmente. Quando nós estamos crescendo naturalmente, as mudanças acontecem e elas são necessárias para que a vida seja realmente experimentada. Então, ela precisa ter disponibilidade para arriscar diante dessas mudanças. Ela também precisa de visão para enxergar além da sua realidade. Nós nunca vamos ter o ideal, Douglas, para sermos uma igreja forte e profética, apostólica e pastoral. Nós nunca vamos ter o ideal, mas nós vamos ter que trabalhar com o real. Então, nós vamos precisar ser uma igreja com visão para enxergar além dessa realidade, que são os desafios, que são as dificuldades, que são as faltas que temos. Se você me perguntar assim, pastora, hoje você tem a igreja que você sonha? Claro que não, você conhece a nossa igreja aqui. É uma igreja maravilhosa, mas é uma igreja que tem todos os seus desafios, né? Para responder. Mas essa igreja precisa viver na dependência do Senhor e na interdependência do outro. Em nome da espiritualidade, muitas pessoas têm sido independentes. E a independência não é a linguagem do Espírito. A independência é a linguagem do homem, ou, bem espiritualista, dos demônios. Quando eu me movo na independência, ou eu estou me movendo pela carne, ou eu estou me movendo por um espírito maligno. Porque a linguagem do Espírito é dependência de Deus e interdependência do outro. Sim. Então, quando eu construo uma maturidade em Deus, eu passo a depender do Senhor, mas criar um relacionamento de maturidade, de interdependência, porque eu não tomarei as minhas decisões sozinho. Eu não mudarei o percurso da minha vida baseado nos meus pensamentos, desejos e sentimentos. Eu terei alguém para falar na minha vida. Discipulado é interdependência, é ter alguém que fala ao meu coração. E também foco para não desistir no processo. O processo é longo, é árduo. Às vezes dá fruto, às vezes não dá fruto. Às vezes eu invisto no líder e ele não dá o resultado que eu sonhei. Às vezes eu amo um líder e ele não consegue perceber o meu amor. E ele não me ama na intensidade que eu o amo. Então, nós precisamos de foco para não desistir no caminho. E nós precisamos de gratidão para reconhecer tudo é o Senhor que faz. Tudo é Ele que age, né? Tudo é construção dEle, até a nossa habilidade para lidar com as pessoas, para planejar, para sonhar, para construir, até a nossa ousadia para decidir, vem dEle. Sim. Então, eu tentei, assim, de forma
correndo assim, muito rápido, fazer umas pontuações do que eu acho que é legítimo para uma igreja em discipulado e um discipulado saudável. Então, agora eu me coloco à sua disposição para responder as perguntas, se eu souber responder. Eu sempre falo isso, porque às vezes tem pergunta que eu não sei responder, e se eu não souber, eu vou dizer, não sei. Né? Se eu sei responder, eu vou responder com muito carinho. E eu espero que eu tenha contribuído assim, com essa pontuação rápida, falando correndo, igual eu falei, para que os nossos participantes estejam entendendo o desafio de sermos essa igreja viva e também de sermos essa igreja que responda o desejo de Deus, né, Douglas? Porque eu acho que uma igreja discipulada responde os desejos de Deus. E se nós tivermos tempo, eu falo um pouquinho a respeito dos princípios do discipulado apostólico. Sim, eu acho que... Eu falei igual uma metralhadora, Douglas. Nada, ótimo, ótimo. Eu acho que quando a gente observa esses 3 princípios, pastora, a gente se torna relevante na cidade, né? Aqui também nós temos vários desafios. A nossa igreja também é uma igreja centenária, né? 128 anos em Ubá. E assim, mais velha do que a Central de Muriaé. A Central de Muriaé tem 110 anos. Poxa, que bacana! Anos. Nós temos, né, 5 congregações espalhadas, né, em algumas cidades também. E esse é o desafio também de edificar uma igreja que vai ser relevante, né? E essa igreja que move no profético, no pastoral e no apostólico, eu acho que ela consegue se posicionar em alguns lugares estratégicos na cidade para ser relevante, né? Uma igreja que, de fato, Sim. vai alcançar algumas esferas que, talvez sem essa dimensão ou sem essa postura, ela não alcançaria, né? E se movendo através disso, entendendo, né? O nosso papel e o que Deus tem para nós, né? Algumas perguntas que chegaram aqui, até de alguns nossos irmãos, eles perguntaram, né? O que muda na estratégia das células do discipulado diante dessa realidade que a gente tem vivido hoje, né? Da pandemia, por exemplo, de não poder se reunir, de não poder estar juntos. São 3 perguntas. Eu vou fazê-las e, de repente, a pastora pode dar uma resposta de forma geral, né? Então, é isso, como que muda na estratégia. E aí ela pergunta o seguinte, a Rosário, da nossa igreja, ela pergunta, corremos o risco de ser proselitistas e não discipuladores? E a última pergunta é, o que dizer agora para os desigrejados, né? Que é essa nova nomenclatura, e para os desviados quando formos discipular eles? Nós corremos o risco, sim, porque se nós não tivermos a essência do discipulado em nós, nós vamos desfigurar a proposta do discipulado. Então, se discipulado é vida na vida, é essa transfusão de vida, Douglas, eu só posso Sim. dar o que eu recebo. Então, eu preciso ser verdadeiramente discipulado. Valores, como muitos já têm dado e criado resistência. Encontro pessoas com resistência com a proposta do discipulado, porque ainda não entenderam o que é discipulado, nunca tiveram um discipulador, tem uma configuração para o seu coração e para o seu ministério, né? O que muda nesse momento é só o nosso não estar juntos. É só o nosso não reunir. Porque uma igreja que ela tem a visão do discipulado e ela trabalha o discipulado, ela se mantém conectada. Independente se ela está no mesmo ambiente geograficamente. Ela é pastoreada, Sim. ela é cuidada, ela é amada. Então, hoje eu falo o seguinte, as igrejas que estão consolidadas no discipulado, elas vão ter menos perdas dentro desse processo do que as que não estão. Eu acredito, Douglas, que muitos que
lidaram com resistência para não viver essa verdade, por falta de experiência, por falta de conhecimento, ou até mesmo por preconceito, agora Sim. vão precisar. Mas a igreja que tem o discipulado acontecendo consolidado vai sofrer menos perdas, porque as pessoas estão em casa, mas elas estão sendo cuidadas. Elas estão sendo alimentadas, né? Então, isso é muito Hoje há várias importante. estratégias, né? Ou aplicativos, né, que você pode se reunir, como, por exemplo, o Zoom, tem outros aplicativos que a célula pode se reunir online, né? Acho que não sei se a pastora tem feito essa experiência aí, mas é algo que a gente tem visto, né? Sim. O pastor André, lá da Igreja Metodista Central, em Santos Dumont, ele faz a pergunta para nós. Discipulado e célula são sinônimos? Isto é possível haver um discipulado sem células? Sim, por isso que ele não participou do início da nossa conversa, quando eu comecei a falar dos objetivos do discipulado. Sim. Existem células sem discipulado, a célula, elas acontecem apenas em forma de grupos pequenos, ou de confraternização, onde se estuda a palavra, se ora, mas não tem cuidado, né? A célula acontece só ação. Então, nós precisamos ter isso. Trabalha como célula. A minha escola dominical trabalha como célula. Aí eu entendo. Não entendeu o processo da célula. Né? E outros dizem, a minha igreja tem discipulado. Aí eu vou perguntar, qual é o processo de cuidado? Qual é o acompanhamento? Como é a supervisão? Aí eu percebo, não, ela tem grupos pequenos, mas ela não tem discipulado. Então, discipulado é algo distinto de célula. Isso precisa ficar claro para nós. Sim. E fazer essa diferenciação, isso é muito importante, para a gente não cair no equívoco, né? E às vezes, por essa falta de entendimento, é que às vezes muitos entraram, né, nessa dinâmica sem entender esse princípio e no processo desanimaram, sentiram cansados, né? E viram que talvez não daria certo. Ou julgou de uma forma, olha, isso não dá certo, né? Porque acho que faltou clareza nesse entendimento, né, de que a gente está compartilhando. Talvez não seja por maldade, mas é algo que a gente precisa ter claro nas nossas bases aí para poder continuar, né, ou começar esse processo de transição. Aí o pastor Sérgio de Alegre pergunta, né, célula não seria a metodologia? Também, né? O que nós precisamos entender é que quando eu tenho clareza do processo completo, o que eu preciso como pastor e pastora ou como líder? Ter uma visão completa do processo, como ele vai se desenvolver e como a igreja precisa ser trabalhada para que isso venha a acontecer. Quando eu penso na célula apenas como um grupo evangelístico, essa célula ela está alcançando o seu objetivo. Por quê? Ela está trazendo pessoas novas para a igreja, ela está inserindo pessoas novas no contexto, ela está estudando a palavra, ela está orando. Mas quando eu deixo o discipulado de lado, esse líder que cuida, ele não vai ser cuidado. Esse líder que está treinando não vai ser treinado. Esse líder que está alimentando não vai ser alimentado. Lá na frente,
esse líder, ele vai se esgotar. E ele não vai dar o resultado contínuo que a gente espera que ele permaneça dando. Por isso que muitos líderes ficam no meio do caminho. É o que eu mais vejo, líderes ficando no meio do caminho. Porque, e isso, Douglas, acontece em todos os lugares. Isso acontece aqui na Central. Por mais que eu trabalhe a visão da supervisão, por mais que eu trabalhe a visão do treinamento de líderes, por mais que eu trabalhe a visão do discipulado, alguns supervisores não conseguem captar o que é realmente discipulado e não discipulam. E porque eles não discipulam, lá na frente nós temos a falha na engrenagem. E que falha é essa? A segunda, terceira geração. Não conseguimos formar novos líderes, né? Então, é isso que nós precisamos ter. Clareza, para que nós não venhamos cair no engano de que o grupo pequeno é discipulado e que discipulado é célula. Então, vamos deixar isso bem claro. Discipulado não é célula. Discipulado é uma estratégia de evangelismo para ganharmos o máximo de pessoas para Jesus. Pode sim ser uma metodologia, onde eu vou usar as ferramentas para ganhar o máximo de pessoas para Cristo. Discipulado, eu vou formar as pessoas maduras do grupo para se tornarem os novos líderes. Então, eu preciso ter relacionamento, eu preciso conhecer história, eu preciso falar ao coração daquela pessoa, eu preciso acessar o coração daquela pessoa para que ela possa ouvir a minha voz e seguir as minhas orientações. Isso é importantíssimo para que o discipulado dê certo. Ótimo, muito bom. O Marcos Peixoto, da nossa igreja, ele fala assim: muitas pessoas são extremamente resistentes às mudanças, à mudança. E às vezes, mesmo sem conhecer essas diferenças, criticam e dizem que isso descaracteriza a tradição metodista. O que a pastora pode dizer? É só irmos lá para os diários de John Wesley, as experiências de John Wesley. Isso não descaracteriza a igreja, pelo contrário, isso nos lança para as raízes da nossa igreja. A nossa igreja, ela nasce nesse contexto de discipulado e nesse contexto de grupos pequenos. Isso está na nossa origem. O que nós precisamos é entender a nossa história, fazer uma leitura correta da nossa história e vivenciar esse evangelho dinâmico. E nessa vivência desse evangelho dinâmico é entender que o alvo é ganhar pessoas para Cristo, mas também transformar o meu caráter, me lapidar e me preparar para assumir essa postura profética e pastoral. Eu, como um membro da igreja, eu preciso ter clareza que eu não estou ali apenas para ser um adorador ou um consumidor. Eu estou ali para revelar a essência de Cristo. E como que eu sirvo ao Senhor? Aí, Douglas, eu vou usar uma frase que eu uso muito. Adorar ao Senhor é quando nós louvamos, quando nós oramos, quando nós congregamos, quando nós celebramos. Agora, nós só servimos ao Senhor quando nós servimos pessoas. Eu falo que enquanto cair no coração, enquanto nós não obtermos uma revelação no nosso coração, que adorar a Deus eu posso adorar no meu quarto, adorar ao Senhor eu posso adorar na minha sala, lá no templo, congregado com todos os meus irmãos, no horário que eu escolher para congregar, mas servir, eu só sirvo quando eu estou servindo pessoas. Porque tem muitas pessoas que confundem isso. Elas dizem assim, eu sirvo a Deus, eu vou na escola dominical, eu sirvo a Deus, eu vou todos os domingos no culto. E eu falo, não, você não serve não. Porque nós só servimos quando servimos pessoas. Você adora quando você vai ao templo. Você adora quando você vai à célula. Agora você serve quando você serve pessoas. Quando você toca pessoas. Quando você ama. Quando você sustenta. Então tem muitas pessoas achando que está servindo e não estão. Né? Tem muitas pessoas achando que serviço é só adoração, é só participação da liturgia, é só participação cultica. E não é. Serviço é entrega, é amor, é doação, é relacionamento.
né? É ser essa igreja viva mesmo, falando no coração dos outros. E aí, pastor, eu tentando relacionar, né, a pergunta do Marcos também com na nossa história, eu acho assim, que o Wesley viveu essas 3 dimensões, né, profético, pastoral e apostólico, né? Se a gente olhar a história de Wesley, igual o Ronald está colocando aqui para a gente, compartilhando, isso começou no movimento metodista, então isso, a gente vê isso Wesley, né? Eu vejo muito essa dimensão muito apostólica em John Wesley, quando ele envia os pregadores, os leigos, ele envia as pessoas para plantar a igreja, para poder, né, abrir os pequenos grupos que tinham outras nomenclaturas naquele contexto, né, e também cuidava ali da sociedade nesse tom mais pastoral, né? Eu acho que é muito nosso, né? Eu sempre digo, né, que esse legado está sobre nós, há uma unção que está sobre nós como metodistas, que foi aquilo que o Wesley experimentou ali naquele contexto, né? Uhum. Obrigada, Magda, pelo carinho aí, minha ovelhinha aí, ó, testemunhando. Beijinho. Uma galera nossa também mandou um recado pra gente. Aí tem uma pergunta aqui que o pastor Pontes faz, né? Lá da Central de Belo Horizonte. Muitas igrejas são igrejas de programa no templo, né? Hoje corremos risco de ser igreja de programa online nas casas, né? Sim, com certeza, Douglas. Sim. Uma das coisas que nós vamos precisar trabalhar é esse valor. É mais confortável eu assistir o culto no sofá da minha casa do que congregar. Se o serviço é uma crise para nós hoje, daqui a pouco congregar também vai ser uma crise. Então nós precisamos resgatar esse valor de estarmos juntos. Essa atmosfera que é construída quando a igreja se reúne, essa voz profética que ecoa do coração do Senhor e arrebata o nosso coração e nos enche de esperança para continuar o outro dia. Isso precisa ser vivenciado, porque se hoje há uma crise para o serviço, amanhã nós vamos termos uma crise para congregarmos. Isso está visível. E nós, como igreja, como profetas de Deus que nós somos, nós vamos precisar realmente sermos firmes nesses valores, nesses princípios. Nós não vamos desvalorizar essa ferramenta que temos, mas ela não pode substituir os nossos relacionamentos. Ela não pode substituir o toque, porque é isso que traz cura. É o toque, é a voz, é a ação de Deus, é o sopro divino que acontece enquanto nós estamos congregados. Quantas vezes, Douglas, nós vamos para a igreja quebrado? Eu, como pastora, já saí da minha casa inúmeras vezes falando para o Senhor assim: poxa, Senhor, estou tão triste, estou tão cansada, estou me sentindo um caquinho. Eu gosto de usar essa expressão, sabe? Eu estou me sentindo um caquinho. Não tenho nada para oferecer. E quando eu volto de lá, com o abraço, né, o sorriso, o carinho, a atmosfera divina, eu volto uma leoa para continuar no outro dia lutando. Então eu volto fortalecida, encorajada. Nós não podemos perder isso, porque se nós perdermos isso, a igreja vai ficar enfraquecida e fragmentada. Isso não podemos perder. A pastora falou sobre, né, o Marcos comenta, né, são os ecos de uma vida cada vez mais isolada, sem relacionamento e compromisso com o outro. Mas eu queria voltar, pastora, quando a pastora fala sobre, por exemplo, mudanças, né? A gente tem aqui hoje uma igreja, a nossa igreja já viveu essa experiência de discipulado, de células, com o pastor Wellington. E quando a gente fala de mudança, é um negócio que às vezes pode gerar até um desconforto, né? Porque mudança fala de partir para algo que a gente não conhece ainda essa realidade, né? E qual seria, assim, essa estratégia para implementar mudanças? O que a gente tem que pensar ao implementar mudanças que... Porque eu penso numa igreja, para ela ser relevante, ela precisa dar um passo à frente da cultura, ela precisa pensar lá na frente, ser visionária nesse tempo, sabe? Ter uma liderança que vai ser mobilizadora, uma liderança que vai conseguir enxergar lá na frente daquilo que a cidade está vivendo, né? Mas até chegar nesse momento, quais são os passos para trazer isso, essa mudança
começar a implementar essa mudança, entendendo que o discipulado ele é dinâmico, a visão das células ela é dinâmica e precisa, então, dar esse passo lá na frente, né? Sim. Douglas, eu vou compartilhar uma conversa que eu tive com uma ovelha minha há algum tempo atrás. Eu fico muito curiosa com a questão de ser piloto de avião. Eu acho isso máximo, acho interessante. E aqui na igreja nós temos alguns pilotos, né, que prestam serviços nessa área. E eu conversando com um piloto bem experiente, eu perguntei para ele assim, você já passou aperto enquanto você estava pilotando? Qual é o segredo nas viagens? Porque a gente tem tanto medo de voar, a gente ouve tantas coisas. Aí ele virou para mim e disse o seguinte, pastora, nunca passei aperto. E o segredo para um voo seguro é o piloto estar 5 minutos à frente dos acontecimentos. Se o piloto não tiver 5 minutos à frente, ele vai ter problema durante o voo. Isso caiu no meu coração com uma palavra revelada de Deus. Eu tenho que estar na frente da minha liderança, Douglas. Eu tenho que pensar na frente da minha liderança. Então, tudo tem que começar com o pastor e com a pastora. Se o pastor e a pastora não tiver coragem suficiente para andar na frente da liderança, essa liderança não vai se mover na dinâmica que ela precisa se mover. E para você estar à frente da sua liderança, vamos pegar assim, essa palavra desse piloto experiente, 5 minutos à frente, em visão, em experiência, em ousadia, em autoridade, você vai ter medo de tomar decisões para gerar mudanças na caminhada do seu povo. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, você me conhece, né? Eu, às vezes, tenho resistência, eu, às vezes, sou criticada, eu, às vezes, sou, né, não bem interpretada, vamos dizer assim, mas uma coisa eu decidi no meu coração, eu sempre vou estar à frente da minha liderança. Então, eu sempre vou usar esses 5 minutos a meu favor. E eu vou precisar gerar propostas de mudanças para a minha liderança. E mudança incomoda, mudança traz desconforto, mas eu quero desafiar as pessoas que estão nos ouvindo a serem corajosas o suficiente para não ter medo de mudar. Mudanças não ter perdas. Sempre vamos ter perdas. Eu já tive muitas perdas por causa de mudanças, mas as perdas são bem menores do que os ganhos. Porque o que você perde devido às mudanças são pessoas, Douglas, que nunca vão gerar transformação na vida da igreja. Elas sempre vão ser as resistências. E perder resistência não é perder, é lucrar. Amém. Pastora, o papo está muito bom. Eu gostaria que a pastora falasse sobre essa dimensão apostólica. E aí eu faço o convite. A gente aqui no YouTube, a gente consegue só fazer 1 hora. Olha como 1 hora passa rápido, né? Passou. Então, eu queria pedir, então, se a gente poderia encerrar e recomeçar a live daqui uns 3 minutinhos. E aí, você que está nos ouvindo, assistindo a live aí, que a gente vai pedir a você que a gente vai recomeçar, vai desligar aqui, vai recomeçar, e você ingressa aí de novo, pode ser? Se você puder dar um feedback para a gente, um joinha aí, né, a gente recomeçaria. Pastora, para a senhora é tranquilo? Tranquilo. Só quero fazer menção à Claudinha, que acabou de compartilhar aí, Douglas. Sim. A Claudinha, ela é uma peça fundamental na nossa visão de discipulado aqui na Igreja Metodista Central. Pensa numa serva, numa filha. Pensa, ela que lidera a nossa escola de treinamento. Se não fosse ela, hoje o discipulado não seria uma realidade na Igreja Metodista Central. Então, obrigada, Claudinha, amo sua vida. Amém. Amém. Então, nós vamos encerrar a live, faltam alguns minutinhos, mas a gente encerra e recomeça, então, pode ser? Então, pode ser. Pessoal, nós vamos encerrar aqui. E aí o pastor Pontes pediu para baixar esse material. Nós vamos baixar, nossa comunicação vai pegar esse vídeo, vai editar, e depois ele vai estar completo no YouTube para que a gente possa compartilhar. Tá bom? Aí, se você quiser usar o material, vai estar à disposição. Isso. E também, então, nós vamos encerrar, pastora. Eu posso te encaminhar também o material escrito desse assunto,
para você dispor para todos que estão nos ouvindo. Ótimo, ótimo, amém. Então, eu vou guardar. Se a pastora puder nos enviar, tá bom? Vai ser muito bom. Então, eu vou encerrar aqui. E aí, você que está nos ouvindo aí, acompanhando essa live, acompanha de novo com a gente aí. Já já a gente está de volta, tá bom? Então, salva primeiro, tá? Tá. Salva aí, Mar. Deus. Voltamos, né? E enquanto o pessoal está acabando de retornar, está mandando aqui o convite para todos eles, né? Dizendo que está muito boa essa conversa. E para o aniversário desse ano, nós estamos planejando fazer uma conferência de discipulado, né? Então, a pastora já pode guardar essa agenda aí para nós. Vai ser muito bom a gente poder contar com a pastora aqui, né? Eu tenho certeza que vai ser muito bom. E é isso, né? Eu falo da questão da mudança, porque eu sempre penso assim, né? Eu estou numa cidade que tem 120 mil habitantes, uma cidade muito boa, grande, e vejo o quanto a nossa igreja tem para oferecer, né? O quanto a nossa igreja pode oferecer aqui para a cidade de Ubá. Então, e ao mesmo tempo, quando a cidade se depara com uma igreja que é relevante, que se move dentro do pastoral, do profético, do apostólico, ela vai mesmo alcançar, né? E vai ser a própria rede que vai pescar muitos peixes, né? Então, gosto muito de pensar nessa à frente também, né? Ter essa realidade à frente, né? Eu não sei, a gente também falou sobre essa questão das mídias agora, dos cultos. Aqui em Ubá a gente está tendo uma experiência muito significativa. Nós temos muitas pessoas que não são da igreja que estão acompanhando, estão manifestando o desejo de conhecer a igreja. Muito né? bom. As lives e o culto de domingo têm gerado um resultado, assim, uma vontade tremenda de estar na igreja. Né? Ontem eu conversei, por exemplo, com algumas pessoas, né? Às vezes passo pela rua, algumas pessoas acabam reconhecendo também, o pessoal até brinca que pastor YouTube agora, né? Mas... eu falei assim, longe disso, mas acaba que as pessoas estão se identificando, né? Então, assim, eu tenho uma expectativa muito grande que quando a gente voltar, a gente vai precisar, assim, alargar as nossas tendas mesmo, porque acho que é uma janela que Deus está nos dando, uma porta também que Deus está nos dando para alcançar as pessoas, né? Para que as pessoas se acheguem à igreja, para que as pessoas conheçam de fato a Jesus, né? Então, a gente tem muito essa expectativa. E pensando na mudança, porque cremos que a nossa igreja tem muito a oferecer para a cidade, né? Então,
eu sempre penso assim, numa igreja relevante, numa estrutura que seja também relevante, simples, que comunica a nossa sociedade hoje, né? Um estilo de culto que comunique também a nossa Sim. cidade, comunique as nossas pessoas, né? A gente trazer isso à tona, né? Acho que isso é muito importante. Então, se a pastora quiser dar Sim. continuidade, né? A gente já entrou um número bom de pessoas que estavam com a gente vai continuando aí, em nome de Jesus. Tá. Você falou, encerrou a outra live para eu falar um pouquinho sobre os princípios dessa igreja apostólica, né? Então, Uhum. só vou relembrar. A igreja ela precisa ser construída. A igreja, né, deixa eu refazer a minha fala. O discipulado precisa ser construído em 3 fundamentos: pastoral, profético e apostólico. Quando nós alcançamos esses fundamentos, aí nós temos oportunidade para que realmente a igreja, comunidade, experimente realmente a ação poderosa do Senhor. Quando nós começamos, Douglas, a falar a respeito de princípios de um discipulado apostólico, nós vamos entrar em valores muito pertinentes para a caminhada da igreja. Então, para os nossos ouvintes, 3 fundamentos: pastoral, apostólico e profético. Nós não podemos perder de vista. Pastoral, cuidado, cura, fortalecimento. Profético, esse alinhamento do coração de Deus com o nosso coração, essa visão, né, ampliada da vontade de Deus para a vida da nossa igreja. E o apostólico, esse empoderamento do membro, do líder, para sair e fazer a missão, para sair e cumprir o propósito de Deus. Só relembrando, para que fique bem claro que agora eu vou entrar dentro desses princípios apostólicos. Quando eu penso, Douglas, numa igreja, então, que vai caminhar dentro desses princípios de discipulado, esse seguinte maneira: honrar sua liderança espiritual. E isso, para nós, principalmente metodistas, às vezes se torna um drama. Quando nós falamos a respeito de honrar a liderança espiritual, reconhecer essa autoridade profética sobre as nossas vidas, essa autoridade pastoral e até mesmo essa autoridade apostólica. Então, olha bem, quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós vamos encontrando, eu vou usar o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 ao 23, para dar embasamento a esses princípios apostólicos. Aí eu vou falar rápido dos princípios, para que nós possamos depois conversar a respeito dele da mesma maneira. Então, primeiro, honrar sua liderança espiritual. Quando nós vamos para a palavra, nós vamos nos deparar com a palavra de Paulo da seguinte maneira: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz com os outros. Então, quando eu pego esse texto, Douglas, eu vou abarcar 2 valores dentro da honra. Quais são esses 2 valores? Primeiro, uma experiência poderosa com o Espírito de Deus. Por que eu estou falando uma experiência poderosa com o Espírito de Deus? Para ser construído dentro da gente a identidade de filho. Porque a palavra do Senhor diz que quando o Espírito de Deus habita em nós, Deus nos dá a clareza de que somos seus filhos. Então, esse espírito de orfandade que envolve a igreja precisa ser trabalhado. Porque o que nós precisamos? Qual é a característica do órfão? A característica do órfão é melindroso, carente, né, instável, murmurador, rebelde, né?
O órfão, ele constrói dentro dele uma estrutura de rebelião. E ele vai estar sempre se rebelando. Então, quando nós falamos da honra à liderança espiritual, nós estamos falando desses valores que precisam ser construídos dentro desse princípio, superar o espírito de orfandade e ter uma paternidade bem resolvida. Se tem alguém que me resiste, se tem alguém que não me ama, se tem alguém que não me entende, eu tenho o Senhor que me ama, porque eu sou filha. E a identidade de filha é clara para mim, o seu chamado, a sua unção, a sua vida em mim. Então, isso eu preciso ter com clareza. Segundo, promover a paz de Cristo. Se eu sou uma igreja particular, fluindo nessa unção profética, nessa unção pastoral, nessa unção apostólica, então eu vou promover a paz na minha comunidade. Eu vou promover a paz no corpo. Então, isso precisa estar visível para mim. Depois eu mando o texto escrito, onde que tem os textos bíblicos que eu separei aqui para a gente discutir na conversa. Então, eu preciso ter clareza que eu sou uma pacificadora e uma reconciliadora. Esse é o princípio de uma pessoa que está fluindo nessa unção. Segundo, eu vou precisar também, como uma igreja que flui nessa unção apostólica, nesse princípio apostólico, servir a família da fé. Quando eu falo, só servimos ao Senhor quando servimos pessoas. Então, nós vamos precisar servir a família da fé. E Paulo enxerga, né, 3 grupos de pessoas que nós precisamos ajudar. Como uma igreja apostólica, eu preciso conseguir enxergar esses 3 grupos na minha comunidade para que eu possa ser realmente uma igreja apostólica, para que essa unção apostólica esteja sobre mim. Primeiro grupo, os ociosos. E Paulo vai nos orientar em Tessalonicenses 3, 2 Tessalonicenses 3:6, que para essas pessoas, os ociosos no meio da igreja, nós precisamos ministrar admoestações espirituais. E aí entra a correção. E eu estou pronta para ser corrigida na minha ociosidade? Então, se eu quero ser uma igreja apostólica, eu preciso ter visão para trabalhar nessa dimensão. Mas Paulo também vai falar dos desanimados na fé. E aí Paulo fala, se os ociosos eu preciso ministrar com admoestações espirituais, os desanimados eu preciso ministrar fé, encorajamento, alegria. Hoje nós tivemos um dia precioso, porque eu convidei a minha liderança para orar, porque eu estou vendo a minha liderança caída. Eu estou vendo a minha liderança cansada. Então, eu convidei a liderança para irmos para o monte orar. E todos que foram, voltaram revigorados, porque foram ministrados em fé. E Paulo também fala dos fracos. E aí, ele diz o seguinte, que os fracos, nós precisamos ministrar encorajamento, força, nós precisamos dar auxílio, nós precisamos ser pacientes. Então, numa igreja apostólica, essa igreja precisa ter uma visão ampliada para enxergar esses 3 grupos no meio da comunidade. Os ociosos, os desanimados e os fracos, que precisam de ministrações específicas. Mas também para sermos essa igreja, vivendo esses princípios apostólicos, nós precisamos viver satisfeitos espiritualmente. O que seria vivermos satisfeitos espiritualmente? Aí lá no versículo 16, vai definir isso para nós. Então, identidade de filho, clara. A aceitação, vamos dizer assim, do chamado de discípulo. Eu sou filha, eu sou discípula, mas o encontro com a missão, servo. Olha bem, eu vou definir a minha identidade. Eu vou me encher do Espírito e vou ter clareza que sou filha. Eu vou aceitar o meu chamado. Eu vou responder que sou uma discípula. Mas eu vou encontrar a minha missão. Eu vou ter discernimento que sou serva. Uma igreja
vivendo na dimensão de uma igreja apostólica, ela precisa ter essa clareza. Mas ela precisa também ser uma igreja que desenvolva uma vida de oração, uma vida de gratidão, uma vida de plenitude no espírito, e ela precisa ter discernimento das palavras proféticas. Aí eu volto para o profético. Ela precisa ter discernimento para, né, a voz profética, viver em santidade e em integridade. Uma igreja apostólica, ela precisa costurar esses valores, Douglas, e colocar esses valores como alicerce essa prática de uma igreja, nos princípios de um discipulado apostólico. Então, novamente, eu corri aí nas pontuações para abrir, né, esse diálogo para as pessoas perguntarem. Lembrando que eu só vou responder o que eu sei, Douglas. Então, se você tiver alguma pergunta sobre aquilo que a pastora colocou, você pode fazer para a gente aqui. A gente tem uma pergunta aqui, até da Amanda. A Amanda está em Muriaé, né? Foi para Muriaé, está aí. Ela, amanhã é aniversário do pai, da irmã, e aí ela foi embora para Muriaé passear, curtir o aniversário, agora no fim da tarde. Que e aí bom. A Amanda pergunta uma situação, né? Ela estava discipulando uma pessoa, discipulando uma menina, e aí em uma semana ela não conseguiu procurar a menina por causa dos afazeres da casa, da igreja. E aí essa pessoa qual ela discipulava chegou para ela e disse assim, ela perguntou, e aí, você está bem, tudo? Ela respondeu, não, eu não estou bem, você tinha que ter me procurado essa semana, você não me procurou essa semana, você não veio atrás de mim essa semana. Então, como lidar com essa situação nesse sentido, né? A discípula cobra da líder que naquela circunstância não conseguiu estar junto. E aí como que a gente, como discipuladores e líderes, vamos lidar com essa situação? Exatamente, trabalhar a interdependência. O discipulado ele não pode ser construído sobre dependência. Essa pessoa está construindo uma dependência emocional ou espiritual do seu líder. E isso tem que ser cortado imediatamente. Né? Se a Amanda não pôde procurar, ela poderia ter procurado a Amanda e exposto que estava vivendo um momento crítico que precisava de ajuda. Mas o discipulado ele tem que ser mão dupla. Eu vou, mas a pessoa vem também. Se o discípulo ficar esperando que o discipulador vá todo o tempo atrás dele, ele está com a motivação errada. Ele está com a visão errada. A Magda acabou de falar aí, ó, discipulador não é muleta. Né? Discipulador é uma ferramenta profética na vida de quem ama. E se eu disponho a discipular você, Douglas, eu estou dando a melhor coisa que eu posso te dar, que é o meu tempo. Tempo é amor, tempo é cuidado. Então, quando eu tenho um discipulador que tire 10 minutinhos na semana para me dar um oi, eu já preciso ter gratidão no meu coração, porque tem alguém que lembrou, tem alguém que preocupou, né? Então, o discipulado tem que ser mão única. O discipulador vem até mim, mas eu vou até ele. E mais, Douglas, na visão de um discipulado correto, é o discípulo que vai ao discipulador, não o discipulador que vai ao discípulo. Inúmeras pessoas que eu conheço, que eu converso, que já estão caminhando no discipulado há muitos anos, que ministram na minha vida, eles sempre fazem a seguinte declaração: eram eles que se movimentavam para ir até o discipulador, não o discipulador até eles. Quem quer conhecimento, busque. Né? Quem quer conhecimento, busque. Então, se eu quero alguém para falar na minha vida, sou eu que preciso ir buscar essa pessoa para que ela ministre o saber dela, o amor dela, o cuidado dela à minha vida. Então, lembrando, um discipulado não pode ser a nível de dependência espiritual ou dependência emocional. Discipulado é para dar estrutura para a pessoa caminhar, não paparicar, dengar, né? A pessoa. Não pode acontecer, senão não é discipulado. E aí, pastora, eu fico pensando nesse processo de transição, né?
que a gente vamos pensar no processo de transição. Eu acho que há uma diferença, por exemplo, em implementar essa cultura de discipulado, relacionamento um a um, entre implementar a estratégia, as células. Como que a pastora fez? Primeiro, vamos pelo caminho de implementar a estrutura, vamos dizer assim, a célula, ou esse relacionamento discipulador, intencional, em primeiro lugar? Como que a gente trabalha isso, ou vai paralelamente na transição, por exemplo? Douglas, não existe uma receita pronta. Cada comunidade tem uma realidade. Se você for copiar aquilo que eu fiz e deu certo, pode dar muito errado para você. Então, você vai precisar ter uma sensibilidade para conhecer o seu grupo. Por exemplo, quando eu cheguei aqui na Central, a Central tinha resistência com a proposta de célula, com a proposta de discipulado. Eu precisei ficar 1 ano com a liderança, falando dos valores, colocando o sonho no coração, falando do pastoreio, falando do cuidado, para que as pessoas respondessem aquilo que eu estava sonhando implantar aqui na igreja. Então, eu sempre falo o seguinte, você chegou numa igreja, você precisa ter a sensibilidade de conhecer a dinâmica dessa igreja. Talvez o que você vai precisar, em vez de fazer célula agora, é passar um tempo com essa liderança. Fazendo correções, motivando, curando. Vai depender da história da igreja. Motivando. Se você chega numa igreja que já foi frustrada várias vezes com a proposta do discipulado, e se você quiser implantar o discipulado imediatamente, você não vai ter a resposta que você poderia ter. Agora, se você chega numa igreja que ela já passou pela frustração com o discipulado e você trabalha o coração desses líderes, cura o coração desses líderes, né? Aplica realmente renovo no coração desses líderes, faça com que esses líderes voltem com o desejo de servir, de amar e acreditar no projeto, porque antes de acreditar no projeto, vai precisar acreditar em você. Né? Então, você vai precisar ter... só um minutinho, Douglas, que eu buscar aqui socorro para a bateria. Porque vai cair minha bateria. Só um minutinho. Ronald, me socorre aqui para colocar ali e carregar para mim. Lá na sala tem jeito. Então, como eu pedi socorro, Ronald, aqui para me ajudar. Então, o que nós vamos precisar? Qualquer pastor ou qualquer pastora que quiser fazer uma transição, Douglas, sem primeiro cuidar do coração daqueles que estão presentes, vão ficar frustrados, porque discipulado demora a dar resultado. Eu estou 8 anos aqui em Muriaé. Nós podemos dizer que nós já estamos 6 anos pregando, falando, trabalhando, e você sabe o quanto que eu amo isso, o quanto que eu sou apaixonada por isso, e quanto que eu falo. Eu não tenho o resultado que eu quero, Douglas. O meu resultado está muito aquém do que eu gostaria de ter. Mas eu não desisto, porque eu sei que esse é o melhor caminho para a igreja. E nós crescemos. Eu vejo a igreja crescer em estrutura, cresceu em número, cresceu em maturidade. Eu tenho pessoas tão lindas dentro dessa igreja, Douglas. Eu tenho líderes tão fantásticos no meio dessa igreja. Eu tenho pessoas tão maravilhosas, sabe? Que cada dia que eu penso nelas, quando eu vou dobrar o meu joelho para orar por elas, eu agradeço ao Senhor tudo que Deus tem feito na vida delas. Mas o nosso resultado não é o resultado que nós gostaríamos de ter. Tanto é que todas as vezes que alguém me chama para falar sobre crescimento de igreja, eu falo para eles assim, olha, eu só posso falar de crescimento natural. Eu não posso falar de explosão de crescimento, porque no meu ministério eu nunca vivi explosão de crescimento, mas eu vivo crescimento natural. A nossa igreja cresce continuamente, fazendo as podas, perdendo aqui, ganhando ali, reestruturando aqui, fazendo mudança ali. Nós crescemos naturalmente, sabe? Mas eu não tenho explosão de crescimento. Você conhece meu ministério, Douglas. Eu não saí de 100 para 1000, né? Nós estamos crescendo aos pouquinhos, mas nós estamos crescendo. Mas eu vejo que o maior crescimento
na vida de pessoas que Deus tem mudado a história, Douglas. Nós temos histórias fantásticas de pessoas que Deus trabalhou na vida delas aqui na igreja. E eu acho que esse é o maior ganho. Pode ser paulatino, sabe? Pode ser bem devagar, mas o importante é que a vida está sendo ministrada. Sim, isso é importante, né? Como alguns irmãos falaram aqui, né? Vamos ver aqui novamente, um instantinho. O pastor Fernando está conectado com a gente, que mandou um abraço. Estamos com saudade, pastor Abraço, meu Fernando. amigo. Te amo muito. Esses dias eu ouvi, né? Eu vi uma live também do pastor Fernando, muito legal. A Nath comentou, né, como é importante entender esse processo do discipulado. Tinha comentado para nós aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. E também uma irmã da nossa igreja dizendo isso, né? Que uma das qualidades da nossa igreja aqui é esse amor e esse serviço, né? Isso, pastora Rosângela, eu não posso negar, né? O amor e o serviço que esse povo tem. Esse povo é um povo muito apaixonado pelo trabalho, pelo serviço, e eu louvo a Deus por isso, né? E assim, eu sempre fui uma pessoa muito agitada, né? Nesse sentido, né? Então, estou fazendo uma coisa aqui, estou pensando em outra, e o povo compra a ideia, né? Eu acho isso muito bacana. Para assim, gente, ó, para dar conta, né? Não é fácil, não, mas vamos embora, né? Porque eu brinco também com eles, eu sou muito exigente, né? Mas nós vamos caminhar, nós vamos avançar. E eu tenho experimentado uma realidade muito boa aqui em Ubá, assim, sou grato a Deus por esse tempo que a gente tem vivido aqui, né? Eu também tenho a plena convicção daquilo que Deus nos chamou para fazer aqui, daquilo que Deus nos colocou para fazer na cidade, né? Então a gente se move cair para nós, Rosângela, sabendo, ela vai responder, como ela disse. E tem uma pergunta da Valéria, ela pergunta, pastora, qual a maior dificuldade hoje do discipulado? É treinar líderes. Hoje, a nossa dificuldade é multiplicação de liderança. Porque as pessoas, elas não querem responder à missão. Elas querem ser cuidadas, elas querem ser servidas. Mas para que eu vou me desgastar com você, Douglas? Para que eu vou me desgastar com o outro? Para que eu vou investir meu tempo na vida do outro? Nós estamos dentro de uma geração egoísta, que não quer se doar pelo outro. Então, hoje, a nossa maior dificuldade é ter pessoas dispostas para servir. Se tem alguém que pode preparar um culto lindo, ô Douglas, os nossos cultos são maravilhosos, não são? Eu falo Sim, assim, sim. eu do Eu assisto domingo aqui à noite, também. eu não gosto de estar em outro lugar, a não ser cultuando o Senhor na minha igreja, né? Um culto maravilhoso, um louvor maravilhoso, pregação maravilhosa. E quando eu estou falando de pregação maravilhosa, não é quando eu estou pregando, não. Quando os meus líderes estão pregando, os meus pastores estão pregando, né? Sim, Então, assim, poxa, se eu posso ter tudo isso, para que eu vou me desgastar com o outro? Só que nós precisamos lembrar da missão, o princípio da igreja apostólica, né? Eu sou filho, então eu tenho identidade clara, eu tenho um chamado, então eu sou um discípulo e uma discípula. E eu sou servo, eu tenho uma missão. E a minha missão é o quê? É servir os outros. Quando a igreja passar por esse despertamento, dessa identidade clara, dessa resposta ao chamado e desse serviço, nós vamos ter resultados extraordinários. amém. Amém. Eu lembro que a pastora falou, acho que isso é muito bacana. E uma coisa que a gente às vezes sempre tem dúvida, eu vou contar um pouquinho da experiência rapidinho, eu acho que a pastora pode compartilhar, né? Eu lembro quando eu fui naquele congresso, o primeiro congresso de discipulado, não foi o primeiro, mas eu acho que foi quando o bispo começou a trabalhar mesmo a questão do discipulado na região, e teve um congresso de discipulado lá no Gerizim, né, onde até o pastor Luiz, na época, era coordenador do discipulado, a pastora ainda estava lá em Campo Grande. Naquele momento, a pastora ministrando e eu vendo, né, aquilo que a igreja estava vivenciando, nisso, assim, eu fui apaixonado pela visão, né? Eu falei assim, não, poxa, é isso, né? Acho que era isso que estava faltando no coração. Então foi lá que eu tive essa experiência, e tive a experiência também de conhecer a pastora, né? A partir daí,
Uhum. Quem inspira a gente, né? Se a gente, por exemplo, colocar agora fulano, você vai ser o discipulador de ciclano. Funciona? Ou precisa acontecer essa aproximação, essa inspiração? Porque eu sinto hoje, assim, na minha vida pessoal, como ministerial, olhando para a pastora e tendo a pastora como a minha líder, a nossa pastora, que eu sempre refiro isso, eu e a Amanda, né? A nossa pastora, né? E até hoje eu posso dizer isso porque a pastora Janaína, que caminha aí com a senhora, nos acompanha sempre, a gente sempre conversa com ela, porque a gente tem essa referência, né? A gente foi discipulado dessa forma. Então, como isso acontece na prática, né? Porque às vezes as pessoas instituem um discipulador, mas que não tem essa ligação, esse elo, né? Douglas, eu penso assim, né, duas coisas importantes. Eu penso que nós só teremos resultado no discipulado realmente nós elegendo a pessoa que vai falar o nosso coração. Se vamos falar dentro da nossa instituição metodista, se o bispo colocar alguém para me discipular, não vai frutificar. Essa Sim. pessoa para me discipular, como você falou, eu é que tenho que eleger, porque ela vai falar ao meu coração. Isso eu penso em tudo, eu penso até mesmo na nossa equipe de distrito, como pastores e pastoras. Nós só teríamos um distrito próspero, multiplicador, se a equipe elegesse quem ela gostaria de ouvir, quem ela gostaria de ser ministrada. Porque aí falaria o coração. Você liderar quem não ouve a sua voz, você liderar quem não ama você, você liderar quem não confia em você, você não lidera. Né? Você é apenas... Não, eu não sei nem dizer o que seria. Né? Então, eu penso assim, quando nós, como igreja, nos despertarmos que o discipulado ele é poderoso e que nós podemos, sim, escolher pessoas para falar a nossa vida, para nós ouvirmos, para nos ensinarmos, nós vamos ser muito frutíferos. Porque eu já deixei de tomar decisões na minha vida que talvez complicaria a minha família, complicaria o meu ministério, porque eu tive alguém para falar no meu coração. Eu tive alguém para dizer assim, mas você não pode fazer isso, Rosângela. Mas você tem que pensar sobre isso. Eu já tive que enfrentar dores no meu coração que eu só suportei porque eu tinha alguém para me ouvir, né? Então, eu penso assim, Douglas, nós precisamos tanto a nível pastoral quanto a nível local, na nossa liderança local, ensinar os nossos membros, os nossos discípulos, que eles podem sim escolher quem vai falar na vida deles. E quem vai falar na vida deles vai realmente precisar ser uma pessoa de referência. Então, eles precisam saber quem alimenta. Né? Então, eu sempre falo, nós não podemos beber água suja. Nós temos que ir na fonte limpa. Então, eu vou avaliar a pessoa que vai falar na minha vida pelo seu caráter, pela sua vida com Deus, pela sua autoridade no Senhor, mas eu vou escolher quem vai falar. Se isso acontecer, Douglas, nós vamos ter menos órfãos dentro da igreja e nós vamos ter mais filhos. Amém. E isso é um princípio, né? A visão do discipulado é essa visão de princípios, né? A gente vai caminhando sobre esses princípios. E quando eu era da Câmara, estava no meu distrito lá no sul de Minas, eu sempre compartilhava com os pastores o seguinte: olha, tem que começar em nós. A gente precisa abrir nosso coração para alguém falar a nós. A gente precisa se submeter ao discipulado primeiro, para que as nossas ovelhas, de fato, sejam discípulos, elas venham se submeter ao discipulado. Né? Porque senão eu vou gerar, né? Querer que as minhas ovelhas façam algo que eu mesmo não estou me submetendo. Né? Mas quando a igreja me vê, né, eu como uma referência, alguém que fala no meu coração, que eu estou submetendo, né, a um pastoreio, isso ganha legitimidade para a comunidade de fé, ganha legitimidade para a igreja, e a igreja percebe, a nossa igreja está sendo coberta, o pastor ele está debaixo de um discipulado, está debaixo de uma mentoria, né? E isso traz mais força, do meu ponto de vista, para o discipulado. Sim, com certeza, Douglas. Nós precisamos crescer muito nessa área, né, Douglas? Sim. A gente precisa ter coragem de romper com
eu não sei se são amarras ou se são somente preconceitos mesmos. Mas a partir do momento que o nosso coração entender essa proposta, porque, Douglas, é tão lindo ver pessoas sendo cuidadas e amadas. Sabe o que me dá alegria? É quando eu vejo alguém sendo profundamente honrado pelo cuidado que ele ministrou ao outro. Quando eu vejo membros da nossa igreja sendo pastoreados por esses pastores comuns, por esses pastores locais, né? Nós precisamos aprender a separar os pastores institucionais e os pastores locais, né? Aqueles que têm as credenciais pastorais e aqueles que têm as funções pastorais. E nós temos tantas pessoas com funções pastorais dando fruto. Se nós formos assim um pouquinho cruel, nós podemos dizer que tem muito mais pessoas com funções pastorais dando frutos do que pessoas com credenciais pastorais dando frutos. Então, tem se um nós livro... quisermos ser assim, né, cruel para falar sobre isso, nós podemos também abarcar isso, né? Pastor, eu estive lá em Corbélia, no Fernando Mandergan, e ele lançou um livro, não sei se a pastora já tem, que chama Pastores de Coração. Ele me mandou de presente falando isso. Fernando, obrigada, recebi o presente. Olha só, Pastores de Coração. Então ele fala isso, né? Que existem muitos pastores que não são pastores de título, mas são pastores de coração, né? Que exercem essa função pastoral, esse cuidado pastoral, né? E o livro, uma simplicidade, quando você lê, você é tomado de uma graça tão grande, né? E você percebe que isso é uma realidade da igreja de Corbélia, da Metodista lá em Corbélia, porque eles se movem debaixo disso, né? Eles se movem pastoral, apostólico, né? Você vai vendo isso acontecendo na engrenagem ali do discipulado, né? E a igreja, o resultado disso é que a igreja tem sido assim, uma igreja super relevante lá na cidade, né? Isso é muito bacana ver isso, né? E aí eu acho que para entender esse processo, a gente precisa abrir a nossa mente, né? A gente precisa pensar lá na frente. Porque às vezes a gente se apega muito a essas questões que são dogmáticas, não que elas não sejam importantes, mas é que a gente precisa na comunidade, no dia a dia da igreja local, tentar fazer essa separação, entender esse processo, entender, né, que pessoas que desempenham esse papel tão importante na comunidade, né, por causa da unção, por causa da graça que Deus derramou sobre a vida dessa pessoa, né? E não se apegar, às vezes, a coisas que vão nos estacionar onde a gente não deveria ter sido estacionado, né? Então, são coisas que eu vou pensando, né? Vou gerindo isso. A Magna diz, né? Conheci o pastor em São Paulo, quando ainda era só Douglas, eu estudava, né, Magda? E tão empolgado, ele me disse, né? Você é ovelha da pastora, né? E aí você era minha mentora, né? Aí nos deparamos com essa live, olha que legal. Isso é muito bom, né? Isso é muito legal, olha só, né? Como nós estamos. Lembro que desde a época da faculdade a gente já buscava ter esse contato, né? Isso foi essencial para mim quando eu vivi a minha experiência lá em Pouso Alegre, né? Apesar de todos os desafios, a igreja caminhava e teve um tempo muito bacana nesse processo do discipulado, das células, né? Tanto é que a gente só tinha culto no domingo. A culto de quarta-feira, as células tinham muito mais engajamento do que durante a semana, né? E isso foi muito bom para essa realidade, né? E aí, pastora, uma pergunta. Nesse processo que a pastora tem, eu acho que já tem o quê? Uns 20, 25 anos de caminhada no discipulado, desde a época de Campo Grande? Eu entrei no discipulado em 2000. Né? 2000 foi a minha primeira experiência quando eu fui participar de uma conferência na Igreja Batista, lá em Vitória. O pastor Marcão, ele era o meu SD na época. E o Roberto Lai, dos Menonitas, ele estava iniciando esse processo de divulgação da igreja em células no Brasil. E ele foi fazer uma conferência lá no Espírito Santo e ele foi treinar a Igreja Batista. Uma das pessoas que eu me lembro nesse encontro lá em Vitória é o pastor da Igreja Batista Central em Belo Horizonte, como é que é o nome dele? Esqueci agora o nome dele. Sei quem que é, o pastor da IBC?
Isso, O Paulo Mazzoni. Paulo Mazzoni. O Paulo. Nesse dia, o Paulo Mazzoni, foi quando eu conheci o Paulo Mazzoni, que ele foi à Vitória participar dessa conferência para conhecer o pastor, né, que estava ministrando, o Roberto. E aí, a pedido do Marcão, como meu SD, sempre quando tinha alguma coisa assim diferente, o Marcão falava comigo assim: Rosângela, vai lá, faz o treinamento. Depois você traz para nós a visão. Então, eu fui premiada por um SD fantástico que me mandou para esse treinamento no ano 2000, na Igreja Batista Central, aliás, na Igreja Batista de Santo Antônio, em Vitória. Na época, eu participei, e eram uns módulos, não sei se eram 4, 5 ou 6 módulos, que o Roberto Lai foi, né, todos os meses lá ministrar, e eu participei desse treinamento. A partir daí, Douglas, a minha visão de igreja mudou, a minha visão de ministério mudou, a minha visão pessoal mudou. A partir daí, eu estou lutando para construir uma igreja que realmente caminhe em discipulado. Então, a minha primeira experiência com o assunto discipulado, com igreja em célula, foi com o Roberto Lai, lá nesse treinamento, que eles reuniram todas as igrejas batistas da Grande Vitória para fazer esse treinamento. E eu era a única metodista e outra, mulher, pastora, né? Inserido no meio de todos os pastores batistas para fazer o treinamento. Fiz e fui profundamente abençoada. Eu louvo a Deus pela vida do Marcão, porque o Marcão foi essa pessoa que, né, me mandou para esse treinamento. Que Deus abençoe a vida dele. Amém, amém. E pastora, nesse tempo aí, né, nesses 20 anos, vamos dizer, qual experiência, eu acho que tem muitas, a pastora vai ter muitas, mas se ela pudesse escolher uma experiência, qual experiência ele marcou mais nessa caminhada de discipulado das células, na sua vida, no seu ministério, família, em tudo, em modo geral? Nossa, Douglas, são tantas experiências maravilhosas, extraordinárias, mas eu quero contar uma que foi chocante para mim, né? Sim. E eu trago no meu coração. Quando eu estava fazendo a primeira célula lá em Campo Grande, eu selecionei, né, como a gente faz, um grupo de irmãos para viver a primeira experiência. E dentro dessa experiência, nós estávamos reunidos na célula, participando, e um membro da célula estava atrasado. E ele começou a atrasar, e no meio da reunião, eu senti uma angústia no meu coração. E eu virei para as pessoas da célula e falei para elas assim, esse rapaz chama Júlio. Eu virei para esse rapaz e falei assim, vamos orar pelo Júlio? Ele está em perigo. Eu estou sentindo uma angústia no meu coração pela vida dele. E foi uma experiência muito bacana assim, para o grupo, né? Esse cuidado, essa ação poderosa de Deus. Nós oramos, nós dobramos os joelhos, nós oramos, clamamos muito pela vida dele para Deus guardá-lo, mas não tivemos resposta do que aconteceu com ele, porque ele não foi à célula naquele dia. Quando foi umas 3 horas da manhã, Douglas, o meu interfone tocou. Quando o meu interfone tocou, o Ronald foi atender, e quando o Ronald atendeu, o Ronald voltou branco para o quarto e falou assim, coloca a roupa e vai rápido para a sala. Quando eu cheguei na sala, o Júlio estava todo machucado. E ele me fez a seguinte descrição, pastora, quando eu estava vindo para cá, me pegaram, um carro com 4 pessoas me pegaram, me levaram para um lugar baldio e me bateram muito, ele estava muito machucado. E me bateram muito. Depois de eu ter ficado lá um tempo excessivo mesmo, debaixo de muitas agressões, uma pessoa passou de carro, gritou, e as pessoas correram. Ele me pegou no carro, me trouxe e me colocou aqui na porta da sua casa. Então, eu toquei o interfone para pedir socorro. Essa experiência, Douglas, ela marca para mim que quando você faz uma aliança com o grupo, Deus tem liberdade
para falar ao coração desse grupo a respeito dos perigos que essa pessoa corre. Então, para mim, um discipulado sério, baseado no amor, na vida, vai ter essas intervenções extraordinárias de Deus. Então, inúmeras outras, né? Eu tenho uma que eu conto muito, que eu gosto de contar, que é do Ronald, que o Ronald gosta de trabalhar com idosos, porque ele acha que idosos não dá trabalho, né? Então, aí ele fala, eu gosto dos idosos, eles são obedientes, eles são amorosos. E uma noite, uma filha, era minha discípula e era filha da discípula dele, liga para minha casa chorando, dizendo o seguinte: a minha mãe, a mãe dela tinha hanseníase, tinha machucado o pé indo para o templo, o pé da minha mãe infeccionou a tal ponto que vai ter que amputar. E amanhã a cirurgia de amputação está marcada para as 17 horas. E aí eu virei para o Ronald e falei assim: Ronald, não vai para a escola dominical amanhã. Reúne a sua célula e vai lá para a casa da irmã Ruth para poder orar com ela e consolar o coração dela. Quando eles chegaram lá, os pés dela estavam mobilizados e faixados porque tinha feito uma raspagem e ela iria para o hospital às 17 horas para a amputação. E eles passaram aquela manhã orando, consolando, chorando. E eles me contam que houve uma crise de choro no meio de todos, enquanto orava para Deus consolar. Quando ela chegou na sala de cirurgia com a equipe médica, o pé dela estava plenamente restaurado. Ela foi curada. Então, Douglas, são essas questões, sabe? Como explicar isso? A presença de Deus atuando em um grupo de pessoas simples, né? Em um grupo de pessoas com fragilidade. Mas Deus mostrando assim: eu gosto disso, eu aprovo isso, eu atuo no meio disso. Então, eu falo assim: se Deus aprova, se Deus atua, se Deus abençoa, como não amar e não me esforçar para fazer isso dar certo? Então, essas experiências, sim. Se eu fosse começar a contar de experiência, né, Júlio? Né, Douglas? Eu estaria, eu vi o Júlio entrando aqui. Hein, Douglas? Se eu fosse contar de experiência, quantas coisas extraordinárias nós iríamos contar. Quantas horas nós iríamos refazer e refazer a live, né? Sim, é verdade. Que Deus fez. É verdade. Tem aqui alguns comentários para a gente ir caminhando já para o encerramento também. A Amanda disse, né? A Magda também faz parte da nossa história, né? Quando nós começamos, né? Olha, fui lá na Central de Muriaé, né? Casei na Central de Muriaé, olha só. Roubou minha ovelha. multiplicou. Ai, ai. Aí você só mandou uma e recebeu mais umas 200 aí, olha só. Maravilhoso. O pastor Sérgio falou assim: você esqueceu o nome do pastor Paulo Mazzoni, eu vou falar para o pastor Oswaldo. Isso mesmo. Mas fala com ele que eu estou muito cansada, eu tive uma enxaqueca terrível, eu precisei tomar injeção, então tá Ô, Jesus. Mas está melhor, né, pastor? Tô melhorando, graças a Deus. Amém, né? Então a Betinha fala, nessa cobertura espiritual do discipulador, da discipuladora, faz toda a diferença na nossa vida. A Amanda compartilha, né, quanto a Janaína, a pastora Janaína, a Carolzinha fizeram a diferença, a Magda na vida dela, a pastora Rosângela também. Isso é muito bom ver esses testemunhos, né? Pastora Karina também, um abração, pastora, lá de Rondonópolis, está aqui, ó, mandou um abracinho aqui, um roxinho com coração, né? E a Lucimar, né? Um abraço, a pastora Marlene, um abraço também, e glória a Deus, né? Que bênção, pastora. E aí, para a gente encerrar, eu queria que a pastora deixasse uma palavra, né, de motivação, de inspiração para a nossa igreja aqui em Ubá, né, que deseja viver esse tempo. Se a senhora pudesse falar algo, o que a senhora falaria? Não só para a nossa igreja de Ubá, mas para os pastores, nossos amigos de região, colegas que estão acompanhando com a gente, outros irmãos que estão acompanhando com a gente. O que a pastora poderia deixar aí para nós, para a gente ir encerrando esse tempo? Eu só diria o seguinte, Douglas: não tenha medo de arriscar e viver o que Deus tem. Não tenha medo de não dar a colheita que você espera, não tenha medo de fracassar no processo, porque eu já fracassei várias vezes no processo e eu fracasso ainda hoje no processo. Mas a questão é a essência.
o que Deus tem para fazer através dessa proposta. A proposta é de Deus. Eu e você podemos tropeçar no processo. Então, não tenha medo de passar por alguns tropeços no processo. Segue em frente. É uma visão de Deus. Deus tem nos abençoado poderosamente. Então, ainda que tenha um preço, o preço do discipulado é menor do que o preço sem o discipulado. Então, é isso que eu quero falar ao coração de cada pastor, de cada pastora, de cada discípulo, de cada discípulo. O preço do discipulado é menor do que o preço de não ter a vida de discipulado, né, prática na vida da igreja. Então, não desanime, não pare. Se tiver que recomeçar 20 vezes, recomece 20 vezes, mas invista, porque o resultado vale a pena. Amém, amém. Um abração aí também, né? Olha, o pastor Juliano de Viçosa, o pastor Pontes, da Central de Belo Horizonte, um abração, né? O pastor Antônio Carlos, o pastor Sérgio, né? Mais outros pastores, a pastora Marlene, que está acompanhando aqui com a gente. Olha, um grande abraço para vocês, né? Muito bom. Pastora Karina, obrigado por vocês terem participado com a gente também. A gente fica muito grato ao Senhor pela vida de vocês, né? Por essa participação, o Ronald, né? O Ronald está por aí também, né, pastora? Está lá no quarto. Está no quarto? Um abraço para o Ronald, Deus abençoe, né? E todos os irmãos aí da Metodista Central de Mulher também que está acompanhando a live. Fico muito feliz em poder ter esse tempo. Eu tenho certeza que nós somos edificados também, né? Agora tem um material aí rico, né? Para a gente assistir quantas vezes desejarmos e fico muito feliz por isso. Então, só tenho a agradecer, pastora, pelo seu cuidado, pela sua atenção de sempre, né? Por essa alegria que você sempre tem em compartilhar a vida. O ministério é isso, o ministério é tradução de vida, discipulado, como a pastora já disse, é vida, e isso é muito visível na sua vida, pastora Rosângela, né? Pelo cuidado, pela atenção. Então, nós louvamos a Deus pela sua vida, né? Igreja Metodista Central de Dourado, Aguimar. A pastora Aguimar está aqui com a gente. Amém. Né? Olha só que bênção. Deus abençoe, né, os nossos irmãos da Central de Dourados também. Uma alegria, pastora. A gente poderia ficar muito tempo aqui, né? Mas quem sabe daqui um dia a gente faça uma vigília do discipulado, né? Vai ser bacana. Douglas, uma boa ideia. Né? Mas eu louvo a Deus pela sua vida, a vida da sua igreja, né? Que Deus abençoe muito, em nome de Jesus. E quem está acompanhando a gente também, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente, ter acompanhado com a gente. Como diz a nossa pastora, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Né? É isso mesmo. Amém, amém. Então, é isso aí, né? Falta 4 minutinhos para dar o nosso tempo, né? Mas nós já vamos aí nos despedindo. Um abração para o pastor Fernando mais uma vez, né? A todos os nossos irmãos. Deus abençoe, em nome de Jesus. E aí, para quem é de Ubá, vai ter agora uma live, né, do Baruch. E aí a gente está combinando. Quem for assistir essa live do Baruch, coloca lá hashtag Metodista Ubá nos comentários para a gente movimentar, né, a galera aí, em nome de Jesus. Né? Então, Douglas, muito obrigado, minha pastora. Então, eu que quero te agradecer assim, pelo carinho de ter me convidado para participar dessa live. Amém. Muito obrigado pelo seu respeito, pelo seu carinho, pelo seu amor. Estamos juntos, amo a sua vida. Né? Amém. A igreja de Muriaé é Amém. a sua igreja. Amém. Você é amada, Amanda é amada, Amanda é filha da casa, então é amada do Senhor aqui nesse lugar. Então, assim, você sabe do nosso amor por você. Muito obrigada, tá? E pela sua família. Amém. Tá, amém. Um grande abraço, tá? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Um abraço, pessoal. Tchau.